Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É bom ter vocês aqui no nosso canal, onde nós falamos sobre Bíblia, sobre fé, sobre religião. Convidamos pessoas e realizamos, assim, bate-papos interessantes sobre assuntos que são voltados para a palavra de Deus, para a teologia. E hoje eu tenho um bate-papo bem legal aqui com uma pessoa que eu vou já apresentar para vocês, a Késia. Vocês não podem perder o vídeo de hoje porque está muito interessante. Nós vamos falar um pouquinho sobre animes, sobre esses desenhos, games também, vamos tocar nesse assunto. E você vai conhecer um pouco do projeto que a Késia tem. Ela tem desenvolvido esse projeto junto com o pastor, né, Guilherme Brasil, filho do Dr. Elias Brasil, gente finíssima, conheço já há bastante tempo, e eu conheci esse projeto através deles e gostaria de compartilhar um pouco com vocês. Então fica com a gente até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. Muito bem, já estou aqui com a Késia. Como vocês sabem, quando eu estou olhando para a câmera, eu, na verdade, não estou olhando para a nossa convidada. Quando eu olho assim, de lado, é que eu estou olhando para a tela do computador, que está bem aqui. Késia, seja muito bem-vinda a esse espaço, ao canal Fala Sério Pastor. Aqui é um lugar onde a gente fala sobre fé, sobre religião, e sempre assuntos que são, assim, interessantes, que envolvam a Bíblia, a teologia, de alguma maneira. Eu sempre tenho vontade de falar e convidar pessoas que possam contribuir. Há um tempo atrás nós fizemos uma live no seu Instagram, e foi bem legal, foi bem interessante, foi sobre uma outra temática, mas me chamou a atenção a sua camisa. Mostra aí. Olha a camisa, Sim, claro. olha essa camisa, muito interessante, Artificial Hearts. Então, eu fiquei assim, chamou muito a atenção, eu achei muito interessante, e deve ser algum anime, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre este projeto. E aí o Guilherme Brasil, eu conversei depois com ele e com a Késia sobre este assunto, e a Késia principalmente detalhou o tema para mim. Eu achei bastante interessante. Deixa eu fazer uma breve, então, introdução e vou passar a palavra para ela, a gente vai bater um papo. Nós vivemos em uma época em que as mídias, de certa forma, têm solapado a fé dos nossos pequenos, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, mas principalmente das crianças. Eu falo principalmente das crianças porque são aquelas que estão em fase de formação, e tudo aquilo que a gente coloca, a mente é como uma esponja, tudo que você põe vai sugando, vai sugando, vai sugando. E eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre os perigos dos animes, não é? De animes violentos, de animes com mensagens subliminares, com mensagens de imortalidade da alma, e coisas assim bem profundas, espiritualismo, coisas assim bem pesadas, e além disso, a violência. A gente cresceu em uma geração de animes, de desenhos animados como Dragon Ball Z, aquele Naruto. Naruto já é mais recente. Eu lembro de Cavaleiros do Zodíaco, sou mais velho, Cavaleiros dos Zodíacos, e tinha esses animes aí. O Dragon Ball Z também já é um pouco mais recente, mas enfim, nós crescemos numa época de vários desenhos animados, e os animes começaram a ganhar muito espaço aqui no Brasil, e a gente tinha pouco, para não dizer quase nada, de referência assim religiosa nesta área, porque é bem complicado. Você tira uma criança de um negócio que é colorido, que é bonito, que chama atenção, e você pegar, abrir a Bíblia ali em preto e branco e dizer: valeu, meu filho. Eu diria que é uma competição desigual, né? É uma guerra muito desigual. E aquilo que é bonito, aquilo que é belo, aquilo que é colorido vai chamar a atenção da criança, vai prender a atenção dela, e a gente não pode competir dessa forma. Eu me lembro que quando eu era criança, eu lembro de um anime que eu assistia. Ah, Jesus, era japonês e era sobre histórias da Bíblia. Tinha um robozinho e tinha Superbook. Yes, that's it. Superbook. Superbook é um material que, inclusive, eu deixo as minhas filhas assistirem. Superbook, e ali tem as histórias da Bíblia, não é? E é sempre como se eles estivessem entrando na história. Tem um robozinho, tem duas crianças que vão e entram na história e começam a dialogar com os personagens, e aí sempre tem uma história paralela com a Bíblia, mas que as lições que tem na Bíblia são as lições que aqueles personagens vão aplicar à sua própria vida. Eu achei aquilo bem interessante. Eu cresci, a gente tem pelo menos uma coisa. Talvez existam outros, mas eu não conheço. E aí, quando eu ouvi falar do seu projeto, aí me chamou a atenção, porque, poxa,
está surgindo mais uma coisa nova que pode pegar, que pode dar certo, que pode levar as nossas crianças de volta para a palavra de Deus. Não é uma substituição, não é um adendo à Bíblia, mas é algum conteúdo que pode, de certa forma, contribuir. E no mundo em que a gente tem que competir com essas coisas ruins, quando a gente encontra uma coisa boa, a gente realmente faz ali a divulgação. Kézia, fala um pouquinho para a gente sobre o projeto Artificial Hearts, não é isso? Isso, corações artificiais. Boa tarde, boa noite, bom dia para você que nos assiste ou que vai nos assistir. É um prazer estar aqui no Fala Sério Pastor. Nós também temos nosso podcast lá no Instagram, e a gente entrevistou o pastor Eleazar, e ele falou assim, eu quero ouvir mais sobre esse projeto, como ele falou para vocês, e foi um desafio, tá? Eu sou da área de business, pastor, eu sou de uma área completamente diferente, mas Deus coloca uns desafios assim na minha mão, que ele fala assim, vai ter que ser você, e eu falo assim, mas por que eu? Por quê? Vai você mesmo, Kézia, porque eu quero você. Então, com Deus, as coisas que acontecem na minha vida, assim, Deus fala nessa pegada comigo. Então, só introduzindo um pouco sobre a minha história, para que as pessoas possam entender por que eu decidi entrar nesse projeto. Eu sou mãe de 2 filhos, meninos, um com 11 e outro com 5 anos de idade, geração alfa e geração beta. Eu sou uma geração milênio, então, assim, eu vim de todos esses impactos de animes, eu assistia, eu consumia Pokémon, Digimon, Dragon Ball, Naruto, peguei um pouco de Cavaleiros do Zodíaco, Street Fighter, todos os animes e desenhos eu assistia. Power Rangers não é anime, mas eu assistia. Então, e eu sempre fui de uma família cristã, fui de muitas gerações de família de adventistas, né? Então eu me inquietei quando eu virei mãe. Eu falei assim, cara, tem que ter coisa para os meus filhos. Mas antes de virar mãe, eu trabalhei com adolescentes, né? Eu sou educadora por formação, então eu fui professora de ensino religioso e filosófico no Brasil por alguns anos. E nesse ínterim que eu fui professora, os meus alunos falavam uma coisa e aquilo, eu senti o meu chamado de Deus, né? Os meus alunos falavam assim, professora, você consegue falar de uma forma que a gente consegue entender a Bíblia. E eu falava assim, mas qual a forma? Porque eu sou muito espontânea, falo um pouco de gírias e tal. Então eles falavam assim, cara, você fala de uma maneira que eu consigo entender o que está na Bíblia. E eu tentava meio que traduzir a Bíblia da forma que eu tinha aprendido desde a minha infância para eles, para falar para eles de uma linguagem, uma roupagem que eles pudessem compreender, degustar, entender, gostar. Então, com base nisso, eu sempre fiquei muito inquieta, porque eu trabalhei toda a vida. Só que quando eu vim aqui para os Estados Unidos, eu tinha terminado meu mestrado no Brasil e vim para cá para fazer o doutorado, e que foi um giro de 360 na minha vida, porque eu era da área de educação e aqui eu me descobri empresária. A história é longa, mas uma longa história curta é que eu abri uma empresa de importação depois que eu cheguei aqui nos Estados Unidos e eu comecei a trabalhar com importação. E eu comecei, na época da pandemia, quando foi que eu entrei nesse projeto Artificial Heart e por que eu entrei nesse projeto? Na época da pandemia, eu comecei a fazer mentorias para empresários, micro, médios e pequenos empresários, para mostrar como é que eu estava rodando o meu business aqui nos Estados Unidos e como era possível rodar também no Brasil. Comecei introduzindo alguns assuntos sobre negócios, importação, dropshipping, tudo, e treinava a galera. Nisso, eu fazia lives, assim, toda semana eu fazia live, toda semana. Além de mentorear, eu tinha uma classe de mais de 100 alunos, assim, na época da pandemia online, e nisso, o Guilherme, né, que já é amigo da gente há muitos anos, Guilherme Brasil, ele falou assim, Kézia, pô, eu acompanho teu conteúdo, eu acho muito legal, eu queria que tu trouxesse a tua expertise para dentro desse projeto. Esse projeto não fui eu que escrevi, não é o meu projeto, eu faço parte dele como sócia, mas esse projeto nasceu no coração do Guilherme. Ele escreveu esse projeto em 2013, porque ele leu o livro, ele se debruçava em literatura russa, principalmente em Dostoiévski, quando ele estava preso, e ele escreveu Crime e Castigo, Irmãos Karamazovski, e ele pega justamente o livro Irmãos Karamazovski, e ele lê, ele fica encantado, ele fica enlouquecido, o Guilherme, né, não o Dostoiévski foi quem escreveu, e ele falou assim, cara, e ele começou a fazer um paralelo entre o livro, assim, com as perspectivas que ele tinha, com os insights que ele estava tendo,
sobre o livro. E ele escreveu ali um grosso resumo e guardou, arquivou no computador dele e ficou. Quando ele veio para cá, para os Estados Unidos, fazer o mestrado na Yale, um professor dele falou assim, cara, vamos desenterrar esse defunto aí, vamos tirar aí do que está guardado esse arquivo e vamos colocar isso para cima. E aí Guilherme começou a chamar algumas pessoas, vamos fazer uma releitura, vamos fazer uma reescrita sobre isso. E ele começou a escrever sobre isso. E até que quando ele me chama para o projeto, ele já tinha o esboço mais ou menos pronto. E eu falei para ele assim, Guilherme, eu preciso de um tempo para poder fazer uma pesquisa. Ele me apresentou apenas o livro e ele disse que tinha a intenção de transformar o livro, que inicialmente era só escrita, em um anime cristão. E aí eu falei assim, olha, preciso de um tempo para poder fazer uma pesquisa de mercado. E quando eu fizer a pesquisa de mercado, Guilherme, eu vou descobrir se é viável eu entrar nesse projeto ou não. Mas na verdade eu falei isso para Guilherme a nível e postura de business, empresário e tudo. Só que eu precisava orar, porque eu sabia que era um projeto cristão. Então eu orei, eu falei assim, ai Deus, Guilherme me chamou para esse projeto, o que você acha? Não sei muito bem, estou daqui, estou gerenciando meus projetos pessoais e tá indo bem, mas o que você acha e tal? Enfim. E aí, depois de uma semana, eu dei uma resposta para o Guilherme, eu fiz uma pesquisa, eu falei assim, olha, Guilherme, eu topo entrar no projeto, mas a gente tem que fazer uma pesquisa de mercado para saber se tem viabilidade de colocar, de girar esse projeto. Aí que foi a sacada, porque quando eu comecei a fazer um levantamento, nessa pesquisa de mercado que eu fiz, eu descobri uma coisa assim extraordinária. Eu descobri que tinha uma demanda reprimida em nível de business, demanda reprimida, tipo, tem dinheiro parado no mercado e que tem uma galera esperando consumir aquele tipo de conteúdo e que não tem ninguém produzindo aquele tipo de conteúdo. E eu descobri que tinha uma demanda reprimida de 30 bilhões de dólares parado no mercado esperando esse tipo de conteúdo, que era um conteúdo de anime, só que anime cristão não tinha, não tem no mercado. Agora que está começando a ter alguns. Tinha o Superbook, que é um clássico aí de 1980 alguma coisa. Tem um clássico que eles fizeram uma releitura do Superbook, só que numa perspectiva mais 4K, mais tecnológica, trazendo uma nova roupagem e para as novas gerações. E eu acho excelente, meus filhos, inclusive, consomem esse tipo de conteúdo, mas a gente não tem muitas opções de conteúdo cristão para as gerações mais novas e tal. Só que aí eu descobri uma outra coisa. Eu descobri que o anime é cultural no Japão e que idoso consome anime no Japão, assim, igual a gente consome água. Todos consomem anime, idoso, criancinha, todo mundo consome anime, livro, filme, e tem todas as categorias de animes, né? E eu falei assim, cara, se tem e tá se tornando tendência, porque no mundo oriental já é uma tendência, já é cultural, e se no mundo ocidental tá chegando com mais força, então peraí, deixa eu pesquisar aqui o que tá acontecendo para eu entender por que a galera tá consumindo anime. E aí eu descobri que por conta da influência de Naruto, da influência de Cowboy Bebop, de Castlevania, da influência de Dragon Ball Z, obviamente, One Piece, a galera de 25 anos, que é a geração Z, é importante assim, a gente salientar a diferença das gerações para a gente entender como elas são impactadas e influenciadas por isso. Então, a geração Z estava consumindo muito e-books, livros, indo para as feiras, indo para os Comic Cons, que são aqueles encontros que tem em Nova York, São Francisco, San Diego, que a galera se veste dos personagens de anime, sabe? E vão lá, se apresentam. Então, a geração Z é uma geração totalmente influenciada e que consome, ou seja, eles têm 25 anos de idade, 25 a 28 anos de idade, e eles consomem muito esse tipo de conteúdo. E agora a geração alfa cada vez mais influenciada também por isso, né? Então a gente pensou assim, cara, como é que a gente pode produzir um conteúdo jovem adulto, né? Numa perspectiva cristã. E a gente começou a amadurecer, a gente ia dialogando, fazer semanal, reuniões semanais, assim, diariamente. Eu falei assim, olha, Guilherme, a gente já tem aqui o esboço, agora a gente precisa de uma produtora. Então a gente contratou uma produtora no Brasil, que eles inclusive produziam para a Marvel aqui, e eles começaram a fazer essa arte aqui. Isso aqui não é AI, isso aqui é uma arte desenhada à mão. Eles transformaram os personagens do livro, Brothers Karamazov, que a gente deu nova roupagem, novos nomes, e a gente tenta resgatar o humano que estava ali depressivo na época da pandemia. A gente tenta trazer esse humano para se conectar com o divino.
Então, aí foi que eu entendi a minha missão nesse projeto. Porque eu não queria entrar nesse projeto só para trazer a minha expertise de negócios para dentro do projeto. Eu queria trazer o meu coração cristão, meu coração é, que se debruça na palavra de Deus, que busca Deus, que está inquieto, porque eu quero descobrir como é que eu posso usar os meus dons, meus talentos para impactar as próximas gerações. Então, eu acho que esse projeto caiu na minha mão como uma luva, porque foi a fome com a vontade de comer, sabe? Eu estava em busca de algo assim que a gente pudesse falar para as novas gerações, só que a gente não sabia ainda o que era o projeto. Então, quando a gente começou a ver o desenho, a arte se desenvolvendo, a gente pegou o Pitch Barbie e a gente começou a ir em busca dos empresários para poder dialogar com os empresários, fazer pitch para apresentar, ir em busca de ofertas, ir em busca de dinheiro para poder produzir, porque é um produto e é um material muito caro, mas eu acho que você vai fazer outras perguntas, eu não quero falar tudo de vez. Mas, basicamente, o nosso projeto começou assim. Então eu entrei com tudo, de cabeça, e falei assim, vamos, porque esse projeto aí, a gente vai, como eu te falei, né, o nosso papel não é fazer as pessoas degustar o fruto. O nosso papel é apenas pegar as sementes e plantar. Quem vai germinar, quem vai fazer o fruto crescer, não somos nós. Nosso papel aqui é só de plantadores de sementes. Maravilha. E qual que é a proposta que vocês têm por exemplo, eu não tenho acesso ainda, também não sei se já tem assim um texto, se vão seguir realmente o livro dos irmãos Karamazov, como é o nome? Karamazovski. Karamazovski, russo aí. Aham. Mas qual que seria a ideia de vocês de fazer o link disso com a Bíblia, com o aspecto religioso? Como vocês vão fazer essa transição? Como que vocês vão conduzir aquele que vai consumir esse conteúdo? Como vocês vão fazer essa ligação para eles serem conduzidos à palavra, serem conduzidos a Cristo de alguma forma? Então, o livro Irmãos Karamazovski de Dostoiévski já é um livro cristão. Porque o Dostoiévski, ele se conecta com Deus quando ele está ali na prisão, ele encontra o divino, ele fala assim, o homem, ele é algoz de si mesmo, porque, a menos que ele encontre a divindade, a menos que ele se conecte com a divindade, porque é o único que consegue exterminar o ego dele e torná-lo dependente, e a única forma dele ser livre é quando ele se torna dependente de Deus. Então, no livro de Dostoiévski, ele traz todos os aspectos de Cristo, ele traz essa conexão. E a história, eu não sei quantos já leram o clássico Brothers Karamazovski, mas o clássico traz uma luta entre os irmãos, um pai muito rico, muito promíscuo, que tinha várias esposas, que tinham vários filhos, e ele era extremamente rico, e esses filhos foram criados por ele, e esse homem fica viúvo, e ele tem que criar esses filhos, e ele cria de forma muito rude, porque ele era um homem muito áspero, mas através do Christoph, que é um dos personagens do livro, não quero dar spoiler, mas já dando, ele é o único que se conecta com Deus por conta da mãe dele, e ele tenta resgatar os irmãos dele, através de Cristo. Então aí a gente tem todo um diálogo, a gente tem vários cenários onde os personagens passam por lutas que nós passamos, como a sexualidade, como a luta contra o nosso próprio ego, contra as drogas, contra o mundo, contra as influências do mundo, contra a promiscuidade, né, como todo mundo traz muito assim a liberdade. A ideia que o mundo vende é uma ideia de meu corpo, minhas regras, que você pode ser livre do jeito que você quiser. Só que isso é uma fake liberdade, porque de acordo A libertinagem, né? Exato. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. Porque o que o livro traz, e isso está totalmente em comum acordo com a Bíblia, é que você só encontra liberdade, plena liberdade de espírito, paz mental, corpo, mente, espírito, através de Cristo. E para que você siga a Cristo, você precisa seguir a regra de quem está dando o jogo. Ele é o dono do jogo, então ele que dita as regras. Então a única forma de você encontrar plena felicidade e preencher os vazios existenciais que existem dentro de nós é única. E o livro de Dostoiévski, ele traz isso, que é a única maneira, que é uma citação, inclusive, que está aqui na nossa camisa, que a única maneira do ser humano se conectar e preencher esses vazios é a única e exclusivamente através de Cristo. Porque ele vai em busca de coisas no mundo, e um dos irmãos, o Adam, por exemplo, ele no livro a gente muda o nome dos personagens,
personagens originais, né? Para trazer, Uhum. não para trazer uma réplica do livro, mas para a gente trazer uma releitura. Então, o Adam, por exemplo, é um cara extremamente ambicioso. Ele foca só em dinheiro, e ele se torna dono da empresa do pai. E aí ele é extremamente focado em dinheiro, e ele não enxerga ninguém, ele não enxerga nada, só que ele é extremamente vazio, porque no final das contas, quando ele vai para casa, ele tem um mundo aos pés dele, mas quando ele chega em casa, ele se debruça com os próprios questionamentos, dizendo assim, que ele está depressivo, que ele é triste, que ele não tem ninguém, não tem família, não tem mais ninguém. O outro, o irmão mais velho, ele vai para o mundo, vira um lutador de boxe, usa drogas e tem várias mulheres, mas quando ele volta para casa, o vazio dele continua o mesmo. Então, eu não posso contar, obviamente, o spoiler, mas basicamente é o que Paulo fala, né? E Dostoiévski se debruça nas cartas de Paulo quando ele diz assim, que esmurro o meu próprio corpo, eu luto contra o espinho na minha carne, e ele pede misericórdia a Deus, e ele fala, Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu não consigo vencer os meus pecados. E aí eu lembro da situação que você falou, que para mim, aquela situação é uma situação que eu uso na minha vida. Quando Cristo olha para Paulo e fala assim, a graça te basta, lide com isso, é só isso que eu tenho para você. A minha graça. E a gente pensa assim, pô, graça, mas a graça é tudo. Mas a gente precisa ter um processo, percorrer um caminho de autoconhecimento muito profundo para a gente entender o que é a graça de Cristo. Como preencher esses gaps que estão dentro da gente, que são existenciais, que têm a ver com a nossa vida. E que diversas vezes, olha, tem muitas pessoas que vivem, Eliasar, e eu posso falar da minha experiência, que vim de um lar cristão, assim, de muitas gerações. A minha bisavó era adventista. Ela foi uma das pessoas que levou o adventismo para a Bahia, assim, para o Nordeste, assim, a minha bisavó, para você ter ideia. A minha avó morreu com 100 anos pregando a mensagem do advento. Então, a gente tem uma história na minha linhagem. Mas eu vi dentro da minha família pessoas que foram educadas pelos meus tios, sabe? Dizendo assim, cara, essa história que vovó contava pra gente que Jesus ia voltar, isso não é real. Isso é da nossa cabeça. Isso não é material. E aí se debruçava em filosofias e se confundia. Cara, e diversas vezes eu, como cristã, eu ficava perguntando assim, o cristão, né, que ele cresce num lar cristão, ele não é diferente de um cara que veio sem linhagem nenhuma, que veio, como a gente fala na igreja, do mundo. O cara do mundo tem os vazios existenciais dele, mas o cara que está dentro da igreja também tem. Ele só vai preenchendo os vazios dele à medida que ele amadurece, à medida que ele se conecta com Cristo. E não é porque ele nasceu em um lar cristão que ele não tem questionamentos, que ele não tem vazios, que ele não tem dúvidas, que ele não tem vontade. Cresci no internato com gente cristã, filhos de pastores que diziam assim, cara, eu quero experimentar o mundo. E gente do mundo que dizia assim, cara, eu quero experimentar a igreja. São os nossos vazios. A gente fica tentando preencher. Só que os que estão fora querem entrar, os que estão dentro querem sair, mas no final das contas, a única resposta para preencher esses gaps é única e exclusivamente através de Cristo. Isso não é a minha percepção. Isso é ouvindo muitas pessoas que já viveram a experiência de entrar e sair, sair e entrar. E a gente viu há pouco tempo a Anitta, né? Ela falando que ela já andou por muitos caminhos, já provou de muitas coisas, mas quando ela coloca a cabeça no travesseiro dela, ela sente um vazio. E aí algumas pessoas comentaram no vídeo que ela postou, ela falando assim, cara, eu senti esse mesmo vazio, mas o carpinteiro me encontrou. Achei tão legal isso, né? O cara, uma das pessoas comentou assim, o carpinteiro me encontrou e esse vazio foi preenchido. Cara, você pode percorrer o que for. Eu vim, como eu estava falando, de uma linhagem cristã assim, de muitas gerações. E quando eu completei 16 anos, eu estava no internato, pouquíssimas pessoas sabem disso, mas eu não acreditava mais em Deus. Eu estava lá no internato. Você estava? A gente cantava no Eu mesmo grupo. lembro de você. Não, conte nossa Você não me disse isso. Não, eu namorava, não, vamos lá, vamos pro babado aqui, né? E o povo já gosta de um babado, então vamos esquentar essa live aqui. Eu era esposa de teologando, ou seja, esposa não, era namorada de teologando, tinha 16 anos. E cantava na igreja, a gente tinha um grupo. Você tocava violão, Wesley, Isaac, Kathleen, Tiana, Tiara, a gente tinha um grupo, a gente cantava. Mas dentro de mim, eu não acreditava mais em Deus. Porque, na verdade, o que aconteceu comigo, e eu queria compartilhar aqui em forma de testemunho até para outras pessoas, foi que, assim, eu vim de uma geração de muita gente crente, mas eles eram crentes. E eu via que meus primos, por exemplo, que moravam em outros estados, saíam dos estados para ir pedir para minha avó, e eu na Bahia pedi para minha avó,
para ela fazer uma oração, porque eles diziam assim: a oração de vovó Deus ouve. Ah, porque meu tio tá doente, meu primo, meu filho tá com câncer, eu vou lá na Bahia conversar com a vovó, porque a oração de vovó Deus ouve. E minha avó não tinha oração que minha avó fizesse que Deus não ouvisse, cara. E os irmãos da igreja iam lá visitar, porque ela parecia meio que uma curandeira espiritual, mas assim, e eu ficava muito, amor, o que minha avó tem que as pessoas ficam indo atrás dela e que eu não tenho? E eu lembro você deve lembrar disso, eu cantava lá no IAN, no internato cristão, eu ia ser esposa de pastor, eu era namorada de teologando, mas dentro de mim eu não acreditava mais em Deus. Não fazia sentido seguir um Deus que eu não tinha respostas. Como eu era uma pessoa com a mente muito inquieta, eu tinha muitos questionamentos e eu não conseguia as respostas para os questionamentos porque eu não me debruçava da forma correta em leituras, na Bíblia. E aí eu falava às vezes com meu namorado, que hoje é meu esposo, já mesmo, eu falava assim, cara, eu não consigo entender isso. E ele muito bondosamente, e uma vez a gente discutia, às vezes, ele tentava me explicar e tal, e ele falou assim, muito bondosamente, muito calmamente, ele falou assim, cara, tem coisas que você não vai ter resposta, você só precisa aceitar. Mas ele falar isso para uma pessoa que tem uma mente inquieta é um desafio muito grande, cara, porque a minha mente era uma bomba de perguntas sem fim. E eu não queria mais acreditar em Deus, eu tinha raiva de Deus, porque 1 ano atrás a minha avó tinha falecido, e era uma pessoa muito bondosa, e assim, eu não tinha essas respostas, obviamente por imaturidade espiritual. E aí foi quando começou o meu processo de busca dessas respostas. Eu estava ouvindo o seu testemunho e pensando aqui, né? Vale a reflexão, porque eu acredito que, na verdade, essa deve ser a realidade de muitos jovens que estão assistindo agora e que são adventistas, batistas, assembleanos, de paternidade. Então, ou seja, é aquele jovem que ele pertence àquela igreja porque o pai dele pertenceu, porque o avô dele pertenceu. Você diz que vem de uma linhagem de pessoas, a sua bisavó trouxe a mensagem adventista para a Bahia. Ou seja, você já vem de uma linhagem de pessoas que pertenciam à igreja, só que não existe religião verdadeira, comunhão com Cristo por Descendência procuração, genética. por Descendência descendência, genética. não existe, não Uhum. existe. É individual. Ou você descobre a sua vida pessoal com Cristo, ou você desenvolve esse hábito de ter a Jesus como seu amigo, ou você vai ficar igual essas pessoas que precisam ir de um estado para o outro, vou pedir a vovó que vovó ora e Deus atende. E por que Deus não me atende? Por que Deus não me ouve? Porque eu estou tão preocupado com tantas outras coisas que eu não tenho tempo para ele. E isso aí me chamou a atenção. Essa sua fala, na verdade, é a fala de muita gente. De muita gente. E todo jovem, principalmente aquele que nasce num berço cristão, e aqui eu não estou falando só para adventistas, tem batistas, tem assembleanos, tem presbiterianos, todo jovem que nasce em um lar cristão, eventualmente, em algum momento na sua vida, vai passar por uma crise circunstancial, uma crise de De crença, identidade, né? crise Vamos de falar assim. identidade. Exato. Você vai passar. É É inevitável. inevitável. É inevitável. Você vai passar. Agora, se você tem bases sólidas, se essas bases foram bem estabelecidas na sua infância, você consegue passar pela crise e sair melhor do outro lado. É quando você vai ter a sua própria experiência com Jesus. Se você não tem uma base sólida, Deixa eu aí te você compartilhar uma coisa. sucumbe diante da crise. Quando foi que eu comecei a me erguer? Porque eu estava sucumbida, tá? Eu estava ali, eu era um defunto espiritual, assim, eu estava nem aí mais, mas eu não conseguia falar isso para ninguém, porque era uma coisa muito particular, porque a questão da vida espiritual da pessoa é algo muito dela. Só que quando a gente fala assim, é muito meu, a gente carrega dentro desse é muito meu o nosso ego, tá? E aí, um dos livros até que eu recomendo para todas as pessoas do planeta deveriam ler é O Ego é Seu Maior Inimigo. Foi um livro assim que girou algumas chaves na minha cabeça. Eu li há pouco tempo, acho que uns 3 anos atrás, mas girou algumas últimas chaves que eu ainda estou girando, porque a gente acha que passa a vida toda girando essas chaves. Mas eu estava sucumbida, Eleazar. E eu estava num nível assim que eu precisava de respostas, eu precisava de uma resposta palpável, porque eu sou sinestésica, eu preciso sentir a parada, entendeu? Eu tenho um negócio meio que tem que ser um pouco mais material para eu desenvolver o que é subjetivo. Só que
no meu processo de vivência, de construção da minha vida cristã, eu descobri uma coisa, que você precisa se dar o tempo. Se dar o tempo para amadurecer, para girar algumas chaves, sabe? Então, quando eu teve uma semana de oração, lá, você deve lembrar dessa semana de oração. Foi o pastor Rodrigo Silva que fez no IAN. E a gente sempre tinha semana de oração com o pastor Fernando Iglesias, o pastor Rodrigo Silva, tinha uns caras bem legais que iam lá pregar. E ele fez essa semana de oração lá. E eu não sei se você recorda que ele falou assim que ele estava pregando no NASP quando saiu, o céu estava completamente limpo e tinha uma cruz, uma nuvem em forma de cruz no céu. E ele mostrou a foto pra gente. Falei, que é isso? Só que naquela época não dava pra editar como a gente faz hoje, né? A galera edita e tal. Falei, e ainda assim, meio incrédula, mas eu fiquei meio assim, uau! E aí teve o lava-pés, porque naquele dia teve Santa Ceia. E aí todo mundo foi pro lava-pés. E eu saí daquilo, saí chorando com raiva de Deus. Falei assim, é hoje, você vai ter que me dar um sinal hoje. Eu tinha 16 anos de idade. Todo mundo foi pro lava-pés, lavei os pés, só faltei jogar água na cara da menina, que eu lavei os pés de raiva que eu tava de Deus. E quando a gente, bem lá naquela parte, não sei se você lembra daquela parte, assim, em frente ao refeitório tinha a praça onde tinha os peixinhos, ali tinha sido lava-pés das meninas. E quando a gente terminou, a gente começou a orar, a cantar. Quando eu olhei, todo mundo olhou para A cima do cruz. refeitório, a cruz. Eu vi. Eu lembro disso, eu vi também. Cara, olha, ainda bem que você falou antes de mim, porque a tua fala valida cada dia, assim, que foi realmente o chamado de Deus para mim. Naquele dia, meu chamado aconteceu. Naquele dia foi a resposta de Deus para mim. E eu falei assim, é disso que eu precisava. Infelizmente, eu fui tomé na minha vida, por muitas circunstâncias. Eu precisava ver para crer. Porque eu cria pelo que eu ouvia. E a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que ouve. Eu cria pelo que eu ouvia de gerações, as histórias, mas eu queria sentir, eu queria ter uma experiência. E dali para frente, assim, minha vida foram muitas experiências marcadas. E quando eu virei professora de ensino religioso, eu falei assim, e ainda filosófico, falei, meu pai, como é que eu vou falar para essa gurizada, adolescente, que é um bando de gente doido, que tem uma cabeça virada, como é que eu vou falar para essa galera? Cara, mas incrível, Eliasar. Quando eu entrava na sala para falar para eles, eu preparava a aula de acordo com o conteúdo, e eu falava completamente diferente do que eu tinha planejado. E eu sou muito metódica, então eu planejo tudo direitinho. Quando eu chegava na sala de aula, era para falar completamente diferente. E a gente conseguia conectar o coração daqueles jovens, e eles aceitavam, assim, a Jesus, eles falavam assim, ai, eu tinha alunas, cara, que com 16 anos de idade, a mesma idade que eu tinha os meus questionamentos, eu era, obviamente, mais velha, eu já estava, acho que, com 23 anos naquela época, uma aluna minha com 16 anos tinha feito um aborto. E ela estava tão angustiada, ela não tinha paz mental, ela estava num nível de depressão tão profundo, saía caçando remédio na mão de alguém para tomar, para acalmar aquela angústia que ela sentia na alma, porque ela não se perdoava, porque com 16 anos ela foi no fundo de quintal de alguém fazer isso. E ela só teve coragem de contar isso para mim. E ela desabava em choro. Naquele dia, eu reafirmei pela segunda vez o meu chamado. Falei assim, Deus quer que eu fale para essa galera. Por algum motivo, eu não sei qual, mas ao longo da minha trajetória você vai me mostrando, Deus, por que você quer que eu fale para eles. E essa garota se converteu, aceitou a Jesus, sabe? Assim, eram muitos anos, vinha de uma família de Umbanda, que ela falava assim que na Umbanda ela em algumas circunstâncias ela sentia paz, mas quando ela saía dali, ela sentia aflição e ela não sabia por quê. E quando ela aceita Jesus, ela diz assim: aquela aflição e angústia que eu sentia no meu coração sumiu. E hoje ela é uma luz para a família dela, ela é um canal de bênção para a família dela. A mãe dela também, que fazia parte, hoje já aceitou a Jesus. E hoje eu tenho uma percepção sobre cristianismo um pouco mais amadurecida, devido as leituras que eu fui me debruçando, e eu acredito plenamente que esse projeto Artificial Heart foi um chamado de Deus, mais um chamado de Deus para minha vida. Por alguma razão, Deus me quis nesse projeto para tentar, junto com o Guilherme, levar essa mensagem para essa nova geração.
para as novas gerações. Só que a gente, Eliezer, honestamente, somos limitados através dos recursos, então a gente cria algumas estratégias de marketing para a gente poder vender a camisa, para a gente conseguir ofertas, a gente criou um site onde as pessoas podem estar fazendo doações e acessando, comprando as camisas, comprando as xícaras, para poder todo o recurso, a gente converter esse recurso em produção desses materiais, para poder chegar a mais pessoas. A gente já conseguiu uma parte desse recurso, a gente já começou a produzir o anime não, o mangá, que já está sendo finalizado até esse primeiro semestre desse ano, já vai ser finalizado, a gente já vai rodar para vender. Então, com a venda do mangá, a gente consegue recurso para produzir o anime. Mas a gente sabe, cara, que tem os caras milionários aí que se disser assim, cara, eu vou patrocinar o projeto inteiro, patrocina. Qual que é o site? É artificialheart.com, né? Eu vou disponibilizar o link, porque Ah, provavelmente está em manutenção, porque a gente fez uma atualização. A gente deu uma nova roupagem nas xícaras, nas camisas, então a gente está com o site esse mês fora do ar, porque a gente está fazendo essa atualização, mas lá a pessoa consegue ver, Elias, quanto ela consegue doar, quanto é que está a doação, quanto é que a gente precisa. A gente fez um founder para como o Chosen, você lembra, né, que o Chosen ele conseguiu recurso com oferta e doação das pessoas para transformar nesse grande movimento que ele se tornou. Então a gente falou assim, por que não fazer isso com Artificial Heart? Vamos fazer isso. E aí a gente começou. A gente montou uma loja na Amazon, uma simples loja, onde a pessoa pode fazer o pedido da camisa dela, então ela pode comprar camisa, pode comprar xícaras, e aí todo o recurso é revertido para o projeto, para a gente poder produzir. E óbvio, a gente tem as propostas das produtoras para produzir videogame, mas a gente tem que entrar com a nossa parte também. Porque tem empresários que dizem assim, beleza, a gente banca tudo. Só que os termos que eles colocam em contrato é, se a gente bancar tudo, a gente vai ter que mexer no roteiro e a gente não quer abrir mão disso pelo seguinte motivo. Uma vez que você coloca todo o roteiro na mão de outras empresas, de empresários, eles podem colocar aí já era. ideologias, entende? Eles podem colocar É. ideologias que não condiz com o que a gente quer pregar. Uhum, Então, por isso que a gente está entendi. ainda segurando. E eu acredito que a gente vai encontrar, sim, os empresários para a gente poder chegar onde a gente precisa. E, cara, essa obra não é minha. A tua obra não é tua. É de Uhum, Deus. Nós somos apenas condutos, né? é. Olha, Kézia, eu fico feliz que você tem se despertado para essa temática. Eu acredito que aquilo que pode levar os nossos jovens, adolescentes, nossas crianças de volta para a palavra de Deus, competir de alguma forma com o que a mídia tem colocado aí, a Hollywood e outras grandes empresas aí do ramo. Satanás investe pesado no reino dele. A verdade é essa. Satanás investe pesado no reino dele, pesado, pesado mesmo. Ele coloca tudo. Ele coloca tudo ali. E o objetivo dele é pegar já desde pequenininho, já começar a formatar a cabeça, Doutrinar. doutrinar. E assim, é bom que a gente tenha projetos que possam desenvolver a espiritualidade dos nossos filhos, dos nossos jovens e de alguma forma, enfim, conduzi-los a Cristo. Eu acredito que, se for a vontade do Senhor, ele estiver à frente desse projeto, ele vai frutificar e vai alcançar os objetivos que vocês têm no coração. Espero que seja mais uma ferramenta na pregação final do Evangelho. Eu me recordo da história do Eduardo. Eu entrevistei ele aqui, ele era um pai de santo, e uns jovens desbravadores fizeram um concurso, uma coisa inusitada, né? Fizeram um concurso de videogame em casa e levaram o filho dele. E aí ele foi convidado não para a igreja, para a casa de um amigo da escola, e tinha jogar futebol lá no videogame, aquela coisa toda, e o menino foi, e a partir dali ele conheceu aquela juventude e entrou no Clube de Desbravadores. E, resumindo uma longa história, aquele garoto resolve se batizar, o Eduardo, que era um pai de santo, o pai do menino, vai disposto, os espíritos mandaram, você vai entrar na igreja, você vai matar todo mundo. E ele foi, ele pegou um punhal, colocou dentro da sacola, ele foi para a igreja, disposto ao pior. Ele foi disposto a matar o pastor, quem encostasse nele, ele ia derrubar. Ele disse que quando chegou na porta, as entidades deixaram ele e ele seguiu sozinho. E tem o vídeo dele entrando com a roupa toda. Ele disse que era roupa de batalha, enfim, ele botou uma roupa bem do ritual deles, com a bolsinha do lado, onde ele diz ali dentro estava o punhal.
que eu ia sacrificar o que fosse necessário, mas o Espírito Santo tomou conta dele ali, não permitiu. É uma história muito bonita, mas eu fiquei pensando assim, a história do Eduardo começa de uma maneira bem inusitada, né? Um grupo de jovens brincando, Aleatório. aleatoriamente ali, brincando, e ali que ele entra para o Clube dos Gravadores. Então eu acredito que Deus tem formas assim incríveis de alcançar pessoas. E eu faço votos de que ele use você, use esse projeto, use o pastor Guilherme, é um amigo também, e que o projeto possa avançar e alcançar pessoas. Você tem uma mensagem final que você gostaria de compartilhar aí com o pessoal? Por favor. Claro, o Guilherme infelizmente não pôde estar aqui, o Guilherme está na reta final agora da escrita dos últimos capítulos da tese dele, ele está voltando para o Brasil, vai ser professor lá na universidade, aí no Brasil, e aí ele está Ele vai ficar no NASP ou no IAM, vai ficar no professor de IAM, teologia lá? isso, então ele vai... Inteligentíssimo ele, viu? Então ele pediu desculpa de não poder estar aqui representando junto com a gente, mas a mensagem que eu queria deixar para as pessoas é a seguinte: não importa quão fundo ou quão dark a tua vida esteja, tão escura a tua vida esteja. É meio clichê falar isso, mas eu comecei a enxergar o óbvio, sabe? Clarice Lispector diz assim, que o óbvio é a verdade mais difícil de se enxergar. O óbvio é tão óbvio que me causa cegueira. Mas eu parei de ficar falando assim para as pessoas, é clichê, mas o clichê é o óbvio, e às vezes a gente não enxerga o óbvio. Então, por mais dark que a nossa vida esteja, ou por mais descrente que você esteja, ou com um vazio existencial muito grande, existem formas de ser preenchido e de encontrar a paz mental, espiritual, física que você tanto busca. As respostas existenciais que nós buscamos como humanos, existe uma resposta, e essa resposta não é Kézia que está dizendo. Você pode chamar de universo, você pode chamar de física, sei lá do que, mas está em Cristo. É o único que vai conseguir, o carpinteiro é o único que vai preencher nossos gaps, e ele é o único que tem as respostas que nós procuramos. Eu já estive do lado da Ark, e eu posso dizer que a única forma que encontrei paz de espírito foi através dele. E eu quero transbordar através dele, porque quando a gente se enche dele, a gente transborda para outras pessoas. E eu queria, pelo menos, dizer para as pessoas o que está sobrando em mim, levar um pouco dessa paz que eu encontrei para as pessoas que estão com o coração aflito ou passando por algum problema emocional, financeiro, conjugal. Existem respostas para isso, e é muito mais fácil e simples do que a gente imagina. A gente aqui burocratiza muito. Amém, é isso. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, Kézia, por essa entrevista. Que Deus abençoe você, abençoe o seu projeto, abençoe o pastor Guilherme. Amém. E até o nosso próximo vídeo. Que Valeu, Deus abençoe mano. a todos. Um grande Que Deus abraço. abençoe. Um abraço. Tchau, tchau.